A Terra e Júpiter quase não têm nada em comum. Nosso planeta é dócil, pequeno, cheio de plantas e pandas fofinhos. Júpiter é um gigante gasoso horrível, com furacões potentes que jamais se acalmam. E se você cair nesse planeta, vai literalmente atravessá-lo de um lado para o outro. Mas o que aconteceria se nossa Terra fosse do tamanho do pai do Sistema Solar? Ah, seria divertido. Júpiter é um planeta tão grande que aposto que você nem tem ideia das proporções. O raio dele é cerca de 11 vezes maior que o raio da Terra, e ele é cerca de 316 vezes maior. Então, para transformar a Terra em outro Júpiter, precisaríamos aumentá-la 11 vezes. Se a densidade do planeta permanecesse igual, a massa da nossa nova Terra aumentaria bastante. Na verdade, ela seria 4 vezes maior que a de Júpiter. Claro, essas mudanças não ocorreriam com tranquilidade. A primeira coisa que perceberíamos seria... Não é o tamanho, seria a gravidade. Ela aumentaria cerca de 11 vezes comparada à Terra antiga. Cientistas dizem que conseguiríamos sobreviver em um planeta com gravidade maior, mas só se ela for menos de 5 vezes mais forte do que a que temos agora. Bem, vamos supor que somos pessoas destemidas, sempre prontas para desafiar a natureza. Como seria a vida? Não muito agradável. Após cada passo, teríamos que nos sentar em algum banco e fazer uma pausa, como se tivéssemos corrido uma maratona. Sim, andar seria super difícil. E boa sorte para se levantar depois. Para nos movimentarmos pelo planeta, precisaríamos ter músculos super fortes. Não teríamos mais problemas com lanches, pois seria preciso ser um halterofilista para conseguir chegar à geladeira. A força da gravidade afeta não só o movimento, mas também o tamanho de tudo. Sabia que muitos astronautas ganham alguns centímetros de altura por causa da falta de gravidade no espaço? Se você não gosta de ser baixinho, eis uma solução. Por outro lado, uma gravidade forte faria com que todos fossem menores, e não só os humanos, mas tudo em nosso planeta. As árvores seriam bem pequenas. Para crescer para cima, elas teriam que deslocar água de suas raízes para os galhos, o que seria praticamente impossível em tal gravidade. Então elas se tornariam pequenos arbustos. Também não haveria montanhas, até as maiores ficariam pequeninas, mas pelo menos todos conseguiriam escalar o Everest. Isso também se aplicaria aos animais. Nossos pets teriam que evoluir rapidinho para cortes musculosos para conseguirem andar. E pode dizer adeus aos passarinhos, é claro. E como se a situação já não estivesse complicada o suficiente, também seria muito difícil respirar. A pressão atmosférica aumentaria drasticamente, já que a Terra começaria a puxar ar para si mesma com uma força enorme. Você sentiria literalmente o peso dele sobre os seus ombros. Lembra que eu disse que você teria que fazer uma pausa a cada passo? Agora imagine ter que respirar através de um travesseiro. Pois é, e os problemas não param por aí. A pressão atmosférica é muito importante no comportamento das moléculas da água. Seria muito mais difícil para a água ferver ou virar gelo. A maioria das geleiras derreteria e provavelmente não haveria mais nuvens também. Todo o vapor de água desceria com força em nossa direção, por meio de chuvas torrenciais. Se não fôssemos inundados instantaneamente, seria sorte. Mas haveria também algumas vantagens. Por exemplo, tudo ao nosso redor ficaria mais espaçoso. Se não morrêssemos afogados, haveria um monte de regiões desertas no planeta. Quem sabe os preços dos lotes finalmente cairiam. Mas essas regiões inexploradas certamente continuariam inabitadas, já que é preciso atravessar mares e oceanos para chegar lá. Não só por ser incrivelmente difícil se movimentar pela água, mas também porque os corpos de água do nosso planeta seriam 10 vezes maiores. Só de pensar em se perder no meio de um oceano a gente já fica aterrorizado. Agora imagine se ele fosse 10 vezes maior e mais profundo. Então, não seria possível mais navegar. E esqueça os aviões ou visitar o espaço sideral de novo. Mas espera, ainda não acabou. Se a Terra fosse do tamanho de Júpiter, também teríamos vulcões entrando em erupção por toda parte. Por causa do aumento em sua massa, a Terra se tornaria incrivelmente instável. Todos os vulcões adormecidos voltariam a ser ativos e haveria lava e gases venenosos por toda a parte. Em 1883, ocorreu a erupção mais destrutiva da história da humanidade, a erupção do vulcão Krakatoa. Foi em uma pequena ilha, mas pessoas do planeta inteiro sentiram as consequências. A erupção destruiu a ilha, desencadeou muitos tsunamis e nuvens de gases tóxicos se espalharam por quilômetros. Agora imagine isso, só que 10 vezes pior. É o que aconteceria em nossa Terra com o tamanho de Júpiter. Seria parecido com a queda do asteroide Chicxulub, aquele que extinguiu os dinossauros da face da Terra. Depois, gases venenosos se espalhariam por todo o planeta, causando uma das maiores extinções em massa da história. E também perderíamos nosso campo magnético. Seria a gota d'água.
o campo magnético é muito importante para a vida na Terra. Segundo Rory Barnes, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, ele é um escudo que protege a vida do planeta de todas as sujeiras espaciais, ou seja, de todos os tipos de radiação e ventos solares. Existe um núcleo de ferro derretido dentro do nosso planeta. Ele é responsável por produzir o campo magnético. Se a quantidade de pressão sobre esse núcleo aumentasse devido à gravidade, ele se solidificaria. E, por causa disso, o campo magnético da Terra desapareceria. Ficaríamos expostos aos efeitos da radiação cósmica. Só de pensar já sinto calafrios. Ok, então agora sabemos que viver nessa nova Terra seria um verdadeiro pesadelo. Mas e o espaço sideral? Você provavelmente já ouviu dizer que Júpiter, graças à sua forte gravidade, nos protege dos asteroides. Bem, essa seria a nossa missão. Júpiter sofre cerca de 24 mil colisões por ano, então esse seria o nosso destino. Lembra que falamos sobre o asteroide Chicxulub? Tragédias parecidas acontecem em nosso planeta a cada 100 milhões de anos. Mas se ele ficasse do tamanho de Júpiter, esses carinhas nos visitariam toda sexta-feira. Outra coisa, teríamos que dizer adeus à Lua. Nosso satélite natural fica próximo demais da gente. Então, se a Terra crescesse, seria uma verdadeira catástrofe. Veríamos a Lua ser despedaçada no céu. Claro, depois disso, todos os fragmentos dela voariam para a nossa direção. Há uma teoria que afirma que, bilhões de anos atrás, a Lua se separou da Terra e seus pedaços se juntaram, formando uma bola. Seria como assistir esse processo retrocedendo. Mesmo que a Lua sobrevivesse, continuando na órbita da Terra, as mudanças nas marés ainda seriam drásticas. As consequências dessas mudanças são imprevisíveis, mas provavelmente um monte de tsunamis estaria entre elas. Em contrapartida, ganharíamos algumas luas novas. Júpiter tem 79, deve ser uma vista espetacular, né? Isso se as nuvens de gás não a bloqueassem. Outra coisa, o surgimento de um segundo planeta gigante traria consequências significativas para todo o sistema solar. Não se preocupe, outros planetas não colidiriam contra nós. Muitas pessoas não têm noção do quão distantes os planetas estão uns dos outros. Mesmo assim, a nova Terra mudaria um pouquinho as órbitas de outros planetas e afetaria a velocidade de rotação deles. E a própria Terra giraria ao redor do Sol muito mais lentamente, por causa de sua massa gigante. Por exemplo, um ano equivale a 12 anos terrestres em Júpiter. Tudo isso, claro, afetaria as estações e o clima de modo geral. Então, será que haveria vida na Terra? Que coragem fazer essa pergunta. Mas se um dia conseguirmos encontrar uma super Terra habitável do mesmo tamanho de Júpiter, seria interessante descer para dar uma olhada. Embarque aí! Eu preparei um tour pelos planetas companheiros da Terra. Vamos começar com Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar. Durante o dia, a temperatura na superfície deste planeta pode chegar a 430 graus Celsius, e durante a noite pode cair para 180 graus negativos. As temperaturas aqui são extremas porque o planeta não tem atmosfera. Em vez disso, Mercúrio tem uma exosfera fina. Essa é uma das razões pelas quais Mercúrio não é habitável. As temperaturas e a radiação solar são muito extremas para qualquer organismo sobreviver lá. Agora vamos imaginar que haja uma maneira de viver em Mercúrio. Então, como seria a vida lá? A superfície do planeta é parecida com a da Lua. Com o tempo, os meteoritos deixaram muitas marcas nele. Ao contrário da superfície lunar, a de Mercúrio é marrom acinzentada. Agora olhe para cima. O Sol em Mercúrio pareceria quase 3 vezes maior do que na Terra. E a luz do Sol seria quase 7 vezes mais brilhante. Eu me pergunto que tipo de óculos de sol as pessoas usariam se morassem lá. Pode surgir vida neste planeta no futuro? Não tenha muitas esperanças, é muito improvável. Agora, que tal pousar em Vênus? Você pode pensar que o planeta mais quente do nosso sistema solar é Mercúrio, pois é o mais próximo do Sol. Mas na realidade este título pertence a Vênus. O que é que faz Vênus ferver? A maior razão é a sua atmosfera. Ela é composta quase inteiramente de dióxido de carbono. A atmosfera é tão espessa que leva o planeta a aquecer sem parar. Basicamente, os gases na atmosfera impedem que a radiação térmica saia de Vênus. Assim, o planeta simplesmente não consegue esfriar. A água na superfície se transforma constantemente em vapor. Se a superfície de Vênus fosse comida, então sua atmosfera seria um micro-ondas. É por isso que as temperaturas neste mundo podem chegar a 465 graus Celsius. Como seria viver em Vênus? Na Terra, as estações mudam por causa da inclinação do planeta. Mas Vênus não tem mudanças significativas ao longo do ano. As coisas são bastante constantes à noite e durante o dia também. E a vista do céu? As nuvens em Vênus parecem amareladas ou brancas brilhantes. Elas são principalmente feitas de ácido sulfúrico venenoso.
Mas então, por que Vênus parece laranja avermelhado quando observado da Terra? Falar sobre as verdadeiras cores dos planetas pode ser um negócio complicado. A tonalidade de um corpo espacial pode ser diferente quando você o observa de outro planeta. Se viajássemos até Vênus, uma superfície marrom avermelhada nos receberia. As moléculas de dióxido de carbono e ácido sulfúrico bloqueiam a luz solar que chega à superfície do planeta, daí sua cor laranja avermelhada. Ah, e você sabia que Vênus é frequentemente chamado de gêmeo da Terra? Ambos os planetas são quase iguais em tamanho. Ambos têm superfícies relativamente jovens e atmosferas espessas com nuvens. Além disso, a órbita de Vênus também é a mais próxima da Terra. Isso pode levantar uma questão sobre a possibilidade da vida em Vênus. Lamento dar a notícia, mas não. Vênus não é habitável. O próximo destino é Marte. Ao contrário de Vênus, Marte tem estações devido à inclinação do eixo do planeta. Ele também tem um efeito sazonal secundário causado por sua órbita altamente elíptica. O hemisfério sul tem invernos mais frios e verões mais quentes do que os do hemisfério norte. A temperatura média em Marte é de menos 60 graus Celsius. Mas as temperaturas também podem variar dos polos ao Equador. E eles podem variar drasticamente dentro de uma única semana. Ainda assim, não é tão ruim em comparação com os dois planetas anteriores, hein? Marte é habitável? A principal coisa com a qual um organismo vivo deve se preocupar aqui é a radiação do espaço. A Terra tem um campo magnético e uma atmosfera espessa para proteger sua superfície da radiação. Marte não tem nenhuma. A gravidade do planeta é 1/3 daquele terrestre. Assim, uma gravidade mais fraca e uma atmosfera mais fina tornam mais difícil para qualquer ser vivo sobreviver no planeta vermelho. Em 2013, a NASA reportou um antigo lago de água doce que poderia ter sido um ambiente hospitaleiro para a vida microbiana. Há evidências agora de que a água líquida já existiu em Marte. Esta confirmação sugere que Marte pode ter tido o ambiente necessário para a vida prosperar. Mas o que aconteceu com a água de lá? A explicação mais conhecida é que a atmosfera do planeta se tornou muito fina e fria para manter a água líquida na superfície. O desaparecimento da água também pode estar relacionado à perda de campos magnéticos iniciais. Ou o motivo pode ser o tamanho do planeta vermelho. Marte é provavelmente muito pequeno para conservar a água, então, por enquanto, ele não é habitável. Mas você sabe que os cientistas continuam enviando missões para lá. Talvez eles encontrem alguma informação nova. Vamos esperar e ver. Agora, Júpiter. Você já se perguntou como seria viver no maior planeta do nosso sistema solar? O ambiente de Júpiter é um lugar improvável para a vida se desenvolver. As temperaturas neste planeta e sua composição são muito extremas para qualquer organismo que apareça por lá. Júpiter tem camadas de gás, principalmente hidrogênio e hélio. Esses gases enchem todo o planeta. Literalmente, não há superfície sólida no planeta. Os gases vão até o núcleo. Abaixo da superfície, eles se tornam líquidos e se transformam em plasma, pois a pressão atmosférica lá é muito mais intensa do que em qualquer lugar da Terra. Para comparar, um organismo em Júpiter tem que resistir a uma pressão atmosférica 1000 vezes maior que a da Terra. Um ser vivo consegue sobreviver em tais condições? Improvável. Júpiter é completamente inabitável. Mas ei, você já ouviu falar que sua lua Europa pode ser uma possível zona habitável? Mudança de cenário. Saturno. Ele é o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Como Júpiter, Saturno é uma bola de gás gigante composta principalmente de hidrogênio e hélio, e a temperatura por lá é congelante. Além disso, há ventos extremamente fortes. Os ventos na atmosfera superior de Saturno atingem a velocidade de 490 metros por segundo. Vamos compará-los com tempestades na Terra para entender melhor. O furacão mais forte já registrado na Terra tinha a velocidade de 107 metros por segundo. Então, a resposta para a pergunta: existe vida em Saturno? Parece bem óbvio. A vida, como a entendemos, não existe lá. A próxima parada é Urano, um dos maiores gigantes de gelo. A atmosfera de Urano é tomada por gelo. Mas não é a única razão da cor azul do planeta. É também decorrente do metano na atmosfera. Ele absorve a luz vermelha e reflete o azul. O mesmo vale para Netuno. Urano é o planeta mais frio do sistema solar. As temperaturas lá podem chegar a menos 224 graus Celsius. A vida na Terra precisa da luz solar para obter energia. Mas não há nada em Urano que possa produzir energia para as formas de vida prosperarem. A conclusão é que Urano não tem ambiente para sustentar a vida. Rumo a Netuno, o segundo gigante de gelo. O que existe no planeta mais distante do Sol? Obviamente, ele é incrivelmente frio. Não há uma fonte de energia que a vida bacteriana possa explorar, nem uma fonte de água líquida.
Atualmente, os cientistas acreditam que é improvável encontrar vida em Netuno por causa dessas condições hostis. Então, o que torna nosso planeta habitável? E não estou falando apenas da vida humana. Refiro-me a qualquer organismo vivo, até micróbios. A vida requer condições muito especiais para existir. Todos os seres vivos precisam de algum tipo de alimento, água e a temperatura certa para se desenvolver. A atmosfera é um elemento vital. Os seres humanos, por exemplo, precisam de oxigênio para respirar, e eles só conseguem sobreviver em temperaturas que não sejam extremamente quentes ou frias. Outra coisa é a gravidade. Todos os outros planetas que mencionei não têm exatamente as mesmas condições que a Terra. A vida lá provavelmente seria diferente do que temos aqui. Todos os seres vivos da Terra se adaptaram à nossa atmosfera, e formas de vida em outros lugares precisariam ser capazes de sobreviver nas condições de dado planeta. Como a Terra seria se tivesse nascido em outro sistema estelar? Fiz uma pequena pesquisa para descobrir, e os resultados foram surpreendentes. Há alguns trópicos quentes, ventos fortes e libélulas gigantes. Mas ok, deixe-me explicar do começo. Desde 1995, a NASA descobriu mais de 4.100 planetas fora do Sistema Solar. Infelizmente, a maioria deles é de bolas gigantes de gelo como Netuno, ou gigantes gasosos como Júpiter. Mas ainda existem 161 planetas parecidos com a nossa Terra, e um deles está muito próximo de nós, na constelação Centauri. Há 3 estrelas nessa constelação. 2 delas são chamadas de Alpha Centauri A e Alpha Centauri B. Se você mora no hemisfério sul, provavelmente já viu essas 2. Elas são muito brilhantes. Por causa disso, parecem ser uma única estrela. Elas giram ao redor uma da outra muito devagar. E existe uma terceira estrela passeando não muito longe delas. É a Anã Vermelha Próxima Centauri. Ela recebeu esse nome por causa de sua proximidade com o Sol. Essa estrela é a mais interessante de todas, então vamos falar mais sobre ela. A Próxima Centauri fica a apenas 4 anos-luz e meio de distância de nós. E 1 ano-luz equivale a cerca de 9,6 trilhões de quilômetros. Pois é, se resolvêssemos ir para lá, nossa viagem de nave espacial duraria apenas 165 mil anos. Você acha muito? Para o universo é como uma piscada de olhos. A Próxima Centauri é muito mais leve e menor que o Sol. Ela também é 2 vezes mais fria que o Sol, com temperatura de 2.727 graus Celsius. É por isso que não conseguimos enxergá-la sem um telescópio. Olhando pelo lado bom, ela vai queimar por trilhões de anos, então não precisa ficar com medo de um dia ela comer você, como o nosso Sol pode fazer. E sim, nosso planeta gêmeo fica localizado pertinho da Próxima Centauri. Esse planeta é chamado de Próxima B. Eu sei, o povo não usou muito a criatividade na hora de escolher os nomes. Tomara que você não se confunda. Ele é um pouco maior e mais massivo que a Terra. Esse planeta fica localizado na zona habitável da Próxima Centauri. Isso significa que pode haver água e até alguns micro-organismos lá. Sim, é possível que algum dia encontremos vida por aquelas bandas. Mas por enquanto não sabemos muito sobre esse planeta misterioso. Ele provavelmente é rochoso, assim como nossa Terra, e tem uma paisagem parecida. Mas tudo isso não passa de teorias. Quem sabe o que o universo pode aprontar com a gente? Seria um desperdício voar 165 mil anos para se deparar com um pedaço gigante de gelo ou algo do tipo. Felizmente, é provável que não teremos que esperar tanto assim. Nossos gênios estão desenvolvendo uma tecnologia que permitirá que nos movimentemos a uma velocidade próxima da velocidade da luz. Se eles conseguirem, poderemos chegar à Próxima B em apenas 20 anos. De qualquer forma, este vídeo não é sobre a Próxima B. É sobre o que aconteceria se a vida tivesse surgido não no nosso sistema solar, mas na Alpha Centauri. E se estivéssemos orbitando a Próxima Centauri, ou as outras 2 estrelas? Então agora vamos imaginar que a Terra entrou no lugar da Próxima B. Vou chamar esse novo planeta de Nova Terra. Acho que também não estou sendo muito criativo na escolha do nome. Bom, antes de tudo, vamos falar da órbita. A Nova Terra deve ficar cerca de 25 vezes mais próxima de sua estrela do que a Próxima B. Caso contrário, faria um frio tremendo por lá. Vamos para um planeta um pouquinho mais próximo. Excelente. O dia ainda dura 24 horas, mas nosso período orbital é muito alto. A Próxima B gira em torno de sua estrela em 11 dias, mas faremos isso em apenas 8. Ei, uma festa de aniversário toda semana? Tô dentro. Espere, tem outro problema. Veja bem, a Próxima Centauri é uma estrela eruptiva. Isso significa que às vezes, do nada, ela lança alguns ventos estelares.
eles carregam um monte de partículas ionizadas, que depois se assentam nos planetas. Tá, nosso Sol também faz isso, mas a Próxima Centauri tentaria nos eliminar com 2.000 vezes mais força do que o nosso Sol. Então os níveis de radiação são fora do comum, para dizer o mínimo. Não se preocupe, de boas. Tudo o que precisamos é de campos magnéticos poderosos. Eles nos ajudarão a criar uma atmosfera muito espessa que nos protegerá dos ataques da Próxima Centauri. Então, agora o clima será muito quente. Ou não. Temos mais um problema. Cientistas ainda não têm certeza sobre como exatamente os planetas da Próxima Centauri giram ao redor dela. E se eles estivessem acoplados por maré como a nossa Lua? Aí um lado da nova Terra seria escaldante como uma panela de gordura, enquanto o outro lado seria repleto de desertos congelados. Ah, tudo bem. Encontraremos um lugarzinho intermediário. Eu jamais imaginei que diria isso, mas nesse caso a temperatura seria amena no Polo Norte. Se tivermos sorte no processo de rotação, teremos um planeta aconchegante com temperatura amena. A média é de cerca de 21 graus Celsius e não haverá nenhuma variação extrema. Na nova Terra teremos muito mais água. O clima geralmente é meio maluco. Alguns ventos fortes e chuvas bastante destrutivas podem durar muito tempo. Mas podemos nos adaptar. As mudanças de temperatura serão muito mais notáveis nas montanhas. Assim como na Terra, quanto mais alto você subir, mais frio fica. Só que aqui será muito frio. Por causa disso, as montanhas e colinas terão florestas em suas bases e desertos cobertos de neve em seus topos. Mas, de modo geral, será muito parecido com os trópicos da Terra. A flora será muito rica, as árvores serão baixinhas, mas exuberantes. A atmosfera espessa também tornará o voo mais fácil, então teremos muitos animais voadores gigantes, como libélulas com uma envergadura de asas de quase 5 metros. Continuando. O céu será muito mais leve que o da Terra, e com muitas nuvens. Às vezes ele parecerá ser totalmente branco, mas a noite de céu estrelado será linda e brilhante, e haverá 4 sóis. Nosso principal será a Próxima Centauri. Poderemos ver também 2 estrelas Alfa Centauri. E por fim, nosso velho Sol parecerá uma estrela brilhante e distante. Vou deixar você derramar algumas lágrimas de saudade da velha Terra. Há poucos planetas perto de nós, como a Próxima Centauri C. A estrela anfitriã é cercada por 2 cinturões de poeira cósmica, então prepare-se para admirar um lindo show de cores no céu durante a noite. Então, no fim, o que temos é um planeta um pouco maluco, mas verde e lindo. Então não me importaria de me mudar para lá agora mesmo. E você? Conte para nós nos comentários. Muito bem, agora sabemos o que aconteceria se a Terra tivesse nascido perto da Próxima Centauri. Mas e as outras 2 estrelas? Infelizmente, não conseguiríamos rotacionar perto de 2 estrelas ao mesmo tempo. Cientistas suspeitam que a Alfa Centauri A e B têm algum tipo de planeta em comum que salta de uma órbita para outra, mas provavelmente é muito frio. Vamos escolher a Alfa Centauri A. Assim como na nova Terra, aqui nossas temperaturas médias são de aproximadamente 21 graus Celsius, mas agora a variação de temperatura é muito maior. Ela vai de menos 73 no Polo Sul a 45 graus Celsius no Equador. Ficaremos bem perto do norte. O dia ainda tem 24 horas e o período orbital é de 1 ano e 1 mês. É quase a mesma coisa na Alfa Centauri B, mas lá o período orbital é de cerca de 6 meses. As demais condições são muito parecidas com as da Terra. Quase nem dá para notar as mudanças nas estações. As temperaturas também não mudam muito. Seja onde for que nos instalarmos, a estrela vizinha continuará muito visível, mas provavelmente não veremos a Próxima Centauri. E é isso. Claro, todas essas coisas aconteceriam considerando condições perfeitas. Assim como na Terra, basta uma pequena alteração para mudar tudo de figura, como uma atmosfera mais fina ou uma distância maior da estrela. Tivemos muita sorte com a nossa Terra. Ainda assim, as chances de encontrar um planeta habitável são muito altas. Mesmo com algumas dificuldades, teremos cerca de 15 milhões de planetas em nosso universo onde poderemos buscar vida.